o que o levou a si a candidatar-se a presidente da Junta de Freguesia? Bem, posso dizer que houve duas situações fundamentais para eu tomar essa posição, ou três. Neste caso, a primeira foi o convite da Iniciativa Liberal, que eu quero desde já agradecer profundamente esse convite. Depois foi mais duas situações, que foi, primeiro, sentir o estado em que a política local se estava a tornar, em que estado estava naquele momento, e ainda agora está, em que não há debate de ideias, não há soluções, não há propostas. A oposição não apresenta propostas nenhumas, nas assembleias não se fala de absolutamente nada, só serve para votar e para aprovar o que tem que ser aprovado, e foi uma das razões. Quero que a Assembleia volte a falar de ideias, de propostas, de melhorias para a freguesia, e que volte também a ter o foco na população, a ter o foco na população de São João de Ver. Depois, tenho também, como militante da Iniciativa Liberal, senti-me também no dever de mostrar que a Iniciativa Liberal não existe só nos grandes centros, também existe pessoas válidas e pessoas boas nas freguesias e em todo o país, também para podermos, de uma vez por todas, alavancar a Iniciativa Liberal e trazer a Iniciativa Liberal a todo o lado e poder então crescer a Iniciativa Liberal. E foram estas três situações que me fizeram avançar para a candidatura a Presidente da Junta de Freguesia de São João de Ver. Ok. Agora vamos falar sobre ruas, limpeza e lixo. Portanto, tem 3 pontos para falar que é uma das coisas, prioridades da própria Junta de Freguesia. Certo. O que é que tens? Pronto, em relação a ruas, eu acho que, de uma vez por todas, acho que devemos concretizar e finalizar os ramais de saneamento, que não existe ruas sem saneamento em São João de Ver, e gasta-se tantos milhões em festas e ainda não se investe a sério em saneamento. Acho que em pleno século XXI, acho que já devíamos ter saneamento em toda a freguesia, em todo o município, embora também há que admitir que o município atualmente é dos municípios com mais percentagem de saneamento concluído. Também é verdade e é preciso dar mérito também a esse ponto. Depois, a nível de limpezas, não vou dizer que São João de Ver que não é uma freguesia limpa, não sinto isso, sinto que é uma freguesia limpa. Também tenho em atenção que é uma freguesia muito grande e que os funcionários também não são muitos, portanto, claro que existe sempre alturas em que uma estrada ou outra, ou baletas, estejam maltratadas, é óbvio, mas também já apresentei propostas para isso. Na Assembleia de Freguesia, quando tive a oportunidade de falar, já apresentei, por exemplo, a modernização da Junta de Freguesia e fazer, por exemplo, ter noção de quanto tempo, claro que vai demorar tempo, mas ter noção de quanto tempo é que a Junta de Freguesia precisa para limpar todas as ruas de São João de Ver e quanto tempo é que cada rua demora a ser limpa. É um processo lento que vai demorar tempo, mas acho que com o tempo vai-se conseguir aprimorar melhor e saber exatamente o tempo que é necessário, ou pode não ser exatamente, porque também depende muito do tempo e assim, mas dá para ter uma ideia sobre o tempo que demoramos a limpar as ruas. E depois, com um simples eu agora vou falar o termo, um simples Power BI ou um Excel, não é bem um Excel, é mais atrativo, mas com o Power BI nós conseguimos, por exemplo, saber quando é que aquela rua foi intervencionada, quando é que não foi, e quais ruas é que precisam de ser intervencionadas ou então que já estão há mais tempo sem serem intervencionadas. E isso, para além de perceber se existe mais ferramentas neste momento mais produtivas, que aumentem a eficiência dos funcionários, com isso tudo fazer com que haja uma melhoria nas limpezas, na rua, e que sejamos proativos em vez de ser, e que a Junta seja proativa e que não chegue a zonas em que existe muito mato e muita rua com lixo e com falta de limpeza. Pronto, e agora vamos falar um bocadinho sobre o lixo. Aqui em São João de Ver é seletivo,
ou não é seletivo, ou como é que é feita a recolha do lixo, como é que é... A recolha de lixo aqui é feita conforme, é igual como noutros lados. Nós temos a recolha do lixo o normal, o biológico, temos o lixo diário, depois temos o lixo, temos o plástico, temos os contentores de plástico, os contentores do vidro e do cartão e papel. E eles passam para o lixo de casa, para o lixo biológico, e assim passam 2 vezes por semana, e para os outros passam 1 vez por semana. Mas é preciso intervir mais, haver mais recolha de lixo, ser mais eficiente e não haver tanto lixo nas ruas. Certo. Isso também passa muito também pela, e sou sincero, passa muito também pelo próprio cidadão também. É claro que pode haver, eu acho que podia haver, principalmente também em algumas zonas, também temos apartamentos e assim, pode haver um aumento da recolha, principalmente do lixo que nós fazemos diário de comida e essas situações assim. Podia haver se calhar mais de uma vez, em vez de ser à terça e à sexta, ser mais faseado, fazemos para a segunda, quarta e sexta, mas isso já é um planeamento que tem que ser feito não só a freguesia, mas também o Conselho, a Câmara e a Suma, neste caso, que é a responsável por essa recolha do lixo. Depois, como dizia também, eu acho que podia haver uma solução, entre aspas, algo que podia facilitar essa, ou se não é preciso tanta recolha, tantas vezes, para não ser preciso 3 vezes por semana, acho que podia haver uma solução que é, já que foi dado os contentores para nós armazenarmos em casa, ou onde podemos armazenar o plástico, o vidro e assim, podiam também fornecer um contentor desses, grande, para nós colocarmos também a nossa lixo de casa, o lixo caseiro, para aí podermos armazenar e podermos ter mais lixo armazenado, e depois quando vêm as carrinhas, os caminhões de recolha de lixo, colocamos também como colocamos o plástico e assim, e acho que essas 2 vezes por semana, sinceramente, acho que é suficiente. Agora vou fazer outra pergunta sobre transportes. São João de Ver, transportes na São João de Ver, da UNIR. Se está a funcionar bem, se está a funcionar mal, como é que se eu acho que não está a funcionar bem em lado nenhum, não é? Se fores eleito, o que é que tu tentas fazer para melhorar essa situação? Transportes públicos. Olha, eu também já apresentei, penso eu, na Assembleia, e é uma das coisas muito simples e básicas de se fazer, que ia melhorar um bocado a vida dos utentes, dos que utilizam os transportes públicos. Nós vemos aqui que nós temos, por exemplo, não temos zonas para as pessoas que estão à espera do autocarro se sentarem, nem nada. Não temos bancos, não temos estruturas para isso. Temos apenas um posto a dizer que ali para o autocarro. Isso não é uma paragem de autocarros. Por isso, logo a partir daí, estamos a falhar com os nossos cidadãos, e acho que deve-se pensar melhor essa situação e colocar paragens de autocarros. Depois, mesmo nessas próprias paragens de autocarros, colocar a hora e a quantidade de autocarros que vão parar naquele sítio, a hora que está estipulado, porque não há. Está bem que existe uma aplicação, mas eu penso, por exemplo, nos mais idosos e assim, que não têm tanta destreza a nível de telemóvel e assim, vamos supor que os idosos chegam ou falham aquele autocarro, depois não têm informação de onde é que vão, quando é que passa lá o próximo autocarro. Pronto, isso eu acho que é uma falha, para além das falhas todas que nós não temos graves, que não temos serviço para que alimente a freguesia. E pronto, em relação a isso, confesso que ainda não me debrucei sobre como dar oferta aos cidadãos, confesso, mas sim, acho que devia de haver mais oferta, tanto para o São João de Ver como para todo lado. Eu acho que a UNIR está a falhar em todo o lado e está muito confuso, e acho que, sinceramente, até éramos mais bem servidos anteriormente do que agora. Mas as coisas também vão melhorando, e eles têm que ver o que é que podem melhorar e o que é que conseguem melhorar, porque realmente eles vão ter que melhorar bastante no serviço. Isso é sem dúvida que sim, que vão ter que melhorar. Tá, João, vamos falar um bocadinho sobre o desporto. Desporto para a tua freguesia.
vamos a isso. É um tema que me é familiar, que me toca. Fui desportista durante muitos anos. Pronto, a nível de desporto, desde já que é uma das grandes propostas que eu tenho e que gostava muito que fosse possível, mas não depende só de nós, não depende da freguesia, depende também da Câmara Municipal e também do Estado, que eu gostava muito que fosse concretizado e que fosse colocado um velódromo aqui em São João de Beer. Foi algo que já esteve em cima da mesa há uns anos e que depois o velódromo acabou por ser feito em Sangalhos. Eu acho que agora, como está muito na moda o desporto, o ciclismo, principalmente o ciclismo de pista, que é o velódromo, para quem não sabe o que isso é um pavilhão de pista, é para ciclismo de pista. Então, como eu estava a dizer, já esteve para vir para cá, acabou por ir para Sangalhos, e eu gostava agora que fosse construído aqui um velódromo, porque nós temos campeões olímpicos, temos campeões do mundo, temos muitos medalhados no ciclismo de pista, somos efetivamente muito bons na pista, e acho que era uma coisa que ia trazer desporto de alta competição e grandes eventos para São João de Beer, como campeonatos do mundo, Jogos Olímpicos não, porque não é fácil. Mas pronto, campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, e podia ajudar muito também aqui a freguesia, e não só a freguesia, como as freguesias vizinhas e o concelho, porque podíamos ter a hipótese de ter grandes eventos aqui de desporto no concelho e na freguesia, porque grandes eventos, não me recordo que exista assim grandes eventos no município, no concelho, por isso era uma hipótese. Depois, tenho outra proposta, que também já lancei mais ou menos na Assembleia e que gostava muito de a concretizar, que era desporto gratuito para crianças. Isto eu podia estar a falar no desporto, podia estar a falar aqui, mas podia estar a falar também da saúde, porque o desporto gratuito para crianças para além de desporto, também é saúde, é inclusão, é também muito a parte social, e acho que neste momento nós não temos oferta gratuita de desporto organizado para crianças. Os pais são obrigados a pagar qualquer desporto feito aqui na freguesia, como basquetebol, futebol, menos o ciclismo. O ciclismo não se paga, é o único desporto que não se paga aqui na freguesia. Já tem que comprar a bicicleta. Tem que comprar a bicicleta, mas às vezes até o clube até pode ajudar nesse sentido e emprestar. Mas pronto, todos os outros desportos têm que se pagar. E isso para mim faz-me um bocado de confusão. O porquê? Porque no meu tempo não precisávamos de pagar. O desporto era gratuito. Eu joguei futebol também, para além de ciclismo, joguei futebol e não pagávamos mensalidade. Neste momento é tudo pago, e eu gostava então de falar primeiro com as instituições, com as associações de desporto e tentar chegar a um consenso e tentar chegar a uma solução que fosse possível as crianças não pagar então o desporto. Ou então, não sendo possível, acho que há outras soluções, como por exemplo, temos aqui um ringue de futebol e por que não, durante a semana, ou de 2 em 2 semanas, ou de uma semana em semana, também ver se o pessoal adere ou não, se as crianças aderem ou não, fazer atividades esportivas aqui, fazer desporto nos espaços que nós temos, nos rings que nós temos, como temos aqui. Podia fazer uma segunda-feira com um treinador, fazer um treino de futebol, podemos também depois fazer um treino, falar aí, teria que ser com a Câmara e assim, porque é um poliesportivo da Câmara, de futsal, por exemplo. Pronto, criar este desporto, estas atividades esportivas gratuitas na freguesia. E não só futebol, passar também por basquetebol, por todo tipo de desportos. E isso era uma das coisas que eu gostava muito de implementar. Nós já temos atividade aqui na freguesia, mas é mais pilates, ou seja, não é uma atividade desportiva organizada. O pilates para já nem é considerado um desporto. Mas, embora há que dar o mérito à freguesia, ao executivo por ter proporcionado e proporcionar essas atividades, é bom, é uma boa iniciativa,
mas eu acho que devia-se focar também muito, foca-se muito nos idosos e bem, mas também se deve focar muito nas crianças, porque as crianças são o nosso futuro. E nós temos que trabalhar as crianças, temos que ajudar as crianças a crescer. E essa parte do desporto eu acho que é essencial, porque no futuro vamos criar jovens e adultos mais saudáveis, com mais espírito de equipa, socialmente mais sociáveis e muito mais incluídos. Porque o desporto também é inclusão e acho que isso é fundamental numa sociedade, o desporto é fundamental numa sociedade livre, numa sociedade com saúde. João, vamos falar um bocadinho sobre a educação e a saúde, pronto. E bem-estar, não é? Exatamente. Pronto, a nível de saúde, eu acabei por falar na parte do desporto, a incluir o desporto gratuito também está envolvido na saúde, acho que o desporto é muito importante para a saúde das pessoas e das crianças, em particular. Pronto, a nível de educação, eu tenho um projeto que gostava muito de implementar aqui na freguesia, que seria envolver, que chama-se Escola Solidária. Dei o nome de Escola Solidária. E o que é a Escola Solidária? A Escola Solidária é envolver professores que estejam já reformados na freguesia, pessoas que tenham também disponibilidade, ou até adultos ou universitários, para ajudarem na educação, para ajudarem, por exemplo, nas explicações para as crianças. Um exemplo, imaginem uma criança que tem dificuldades para aprender na escola e até os pais não têm possibilidades para pagar uma explicação e assim. Era bonito e eu gostava que os professores que neste momento estão reformados envolver os séniores e as crianças. Os séniores e também os universitários, os adultos que estão na faculdade e também a aprender, que ajudassem essas crianças, ou seja, era ligar, como disse, os séniores às crianças. E acho que era uma simbiose muito, muito interessante e era muito bonito que este projeto arrancasse na nossa freguesia. Depois, há uma proposta também que eu tenho em termos de saúde, pode-se incluir na saúde, que são parques infantis naturais. É verdade que a freguesia, a nível de parques infantis, nestes últimos 2 mandatos, aumentou muito o seu leque de parques infantis, é de salutar isso e é de parabenizar o Executivo por ter feito tantos parques infantis, mas lá está, falta pensar um bocadinho mais à frente, modernizar, que é parques infantis naturais. Parques infantis naturais está provado que são melhores do que estes parques infantis atuais. Porquê? Porque aumentam a criatividade das crianças, estão em contacto com a natureza, sempre com a natureza, porque o parques infantis naturais é com produtos da natureza. Depois estão em contacto com a natureza, é permitido também às crianças se sujarem, porque faz parte e é bom as crianças se sujarem. E depois também tem uma parte que é o risco. As crianças também têm que aprender a viver com o risco. E os parques infantis naturais têm mais risco do que estes parques. Embora seja um risco controlado, mas tem efetivamente um pouco mais de risco. Mas isso faz com que as crianças cresçam e aprendam a viver no risco, porque a vida é mesmo isso. A vida, nós estamos constantemente em risco e ajuda também a tomar decisões e a pensarem se devem fazer aquela atividade ou não, se têm capacidade para fazer ou não. E pronto, e acho que os parques infantis também naturais era uma muito boa solução e era importante termos. Depois, tem também um gosto, gostava que se fizesse, tem uma proposta, gostava que se fizesse um parque para cães, que não temos, e até acho que não temos, mas não quero estar a dizer de certeza, mas acho que no concelho não temos nenhum parque para cães, em que as pessoas possam levar os seus cães e soltá-los e eles brincarem uns com os outros e gastarem a sua energia. Eu acho que também era importante, mesmo principalmente para pessoas que têm cães, mas que vivem em apartamentos e assim, que
Está bem que eles podem trazê-los à rua e trazem-nos à rua, mas estão sempre com a trela e nunca conseguem fazer grande exercício. Só se for alguém que gosta de correr e vai correr com o cão e assim. Mas pronto, mas ali, um parque para cães fazia com que eles convivessem também com cães e que gastassem a energia toda e dessem saúde aos animais. Pronto, e se calhar também saúde às pessoas, porque eles iam ficar tão cansados que depois iam chatear menos as pessoas. Exatamente. E iam adormecer quando chegassem a casa. Pronto, basicamente eu tenho outra que posso até enquadrar aqui no bem-estar, e que também tem a ver com a juventude e com os idosos. Posso enquadrar aqui ou na parte social, que será outra proposta, que era fazer ligações que mudam vidas, o nome. Que é basicamente encontros, também com idosos e com jovens neste caso, em que os jovens ajudavam os idosos na parte de ensinar, por exemplo, a parte de tecnologia, de telemóveis, essas coisas, ou pura e simplesmente para fazer companhia aos idosos. E os idosos, em contrapartida, também ofereciam o que eles têm de melhor, que é a sua história de vida, o seu conhecimento, e isso ia ajudar bastante a que houvesse, a que também as crianças e os jovens ganhassem um sentimento de pertença também à terra e de respeito para com os idosos, que é muito importante, e acho que era também uma proposta muito boa e que eu gostava muito de a implementar aqui na freguesia. Pronto, e basicamente acho que seria isso. A nível de saúde, o nosso centro de saúde acho que funciona bem, acho que temos um bom centro de saúde. Também sei, eu ouvi dizer que vai-se construir um novo centro de saúde, Cães de João de Ver. É bom, é uma boa iniciativa, e ainda bem que isso vai acontecer. Estou para ver onde é que será e o que é que se vai fazer agora depois ao centro de saúde. Mas pronto, é aguardar e ver o que é que nascerá, onde é que será e o que é que vai acontecer ao atual centro de saúde, o que é que se vai fazer lá. Na tua freguesia, que eu posso dizer mesmo que é na tua Sim. freguesia, achas que a população está a diminuir ou está a aumentar? Portanto, em relação a isso é preciso habitação social, é preciso mais habitação, é preciso que a Câmara facilite os licenciamentos mais rápidos para se construir, para haver mais habitação e mais pessoas a viver aqui. Sim, a população está a aumentar e penso que ainda vai aumentar mais, principalmente até com a vinda até da Lufthansa para cá. Acho que vai trazer muita gente e temos que estar preparados para isso. Neste momento não estamos, mas isso é um problema nacional, não é só daqui do concelho nem da freguesia, mas eu acho que no concelho existe coisas que podem ser feitas e melhoradas. O primeiro, e que também vai um bocado em contra à parte nacional, primeiro é a burocracia que nós temos que enfrentar. Quem quer construir tem que enfrentar. Acho que é demasiada burocracia. O município, a Câmara demora imenso tempo a aprovar os projetos, e até acho, e sinceramente em relação a isso, é uma coisa que eu não consigo compreender como é que demora tanto tempo, porque, e principalmente com isto é uma coisa que eu questiono e já pensei sobre isso, como é que agora também com a inteligência artificial, com todas estas tecnologias, como é que funciona na Câmara, como é que é possível haver uma pessoa que recebe o pedido de licenciamento, uma pessoa analisa, aprova e depois ainda vai para a outra pessoa para aprovar. E eu pergunto, primeiro, porque é que tem que ir a duas pessoas para aprovar? Se a primeira pessoa já aprovou, porque é que o outro tem que aprovar a seguir? Ou estamos a dizer que aquela pessoa não é responsável, e então aí está mal estar lá, não tem que estar lá, ou então estamos a tirar a responsabilidade toda a essa pessoa. Ou seja, se a pessoa está ali, acho eu, se calhar a mais. Agora, se essa pessoa aprovar e ficar aprovado, tem a aprovação e pode-se construir, isso aí sim, isso é dar responsabilidade à pessoa
mesmo a própria pessoa sente-se mais importante, acho que o trabalho dela até é melhor, porque sabe que é ali e que não pode errar e que tem que seguir os parâmetros. E depois tem outra questão que é, por exemplo, com a inteligência artificial e sabendo que o projeto para ser aprovado tem que seguir regras, determinadas leis, porque é que não há uma ferramenta em que pegue no projeto e diga, ok, este projeto está a cumprir todas as regras, todas as leis, e então é aprovado automaticamente. E depois entra aí a parte da fiscalização, que eu acho que aí é que é importante, fiscalizar na obra, se realmente eles estão a cumprir com o que está no projeto ou não. Aí é outra coisa, aí eu acho que é importante haver agora tanto tempo lá dentro nos escritórios, na secretaria, nas secretárias das pessoas da Câmara, acho que é perder tempo, é tempo perdido, quer para eles, quer principalmente para quem quer construir. E esse é um dos problemas nacionais e do Conselho, que afasta muitos empreendedores, depois cansam-se e também não querem ter tanta burocracia para trabalhar. Depois, a nível de habitação social, eu vou ser sincero, a nível de habitação social eu acho que tem que existir, mas sou mais a favor, por exemplo, de habitação a custos reduzidos. Isto porquê? Porque uma habitação social dá-se àquela pessoa e aquela pessoa fica com aquele sentimento de deram-me isto, não é meu, deram-me. Enquanto que uma habitação a custos reduzidos, não, a pessoa paga a mensalidade e sente que aquilo é dela. E se calhar trata a casa de outra maneira, tem o sentimento de pertença da casa e depois também ajuda as pessoas não, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar a casa. Enquanto numa habitação social as pessoas acabam por se acomodar e dizem, eu tenho uma habitação social, não preciso trabalhar, vivo aqui do rendimento social de inserção, ou assim, ou essas coisas, vou fazer uns pescados e vivo assim. Por isso eu acho que é mais importante e mais interessante fazer, e aí a Câmara tem um papel decisivo e acho que devia de fazer, habitação a custos reduzidos, para proporcionar às pessoas de salários médios e a hipótese, a possibilidade de terem casa digna e deles. E isso acho que é uma das coisas também que falta aqui no Conselho, que é a habitação. A habitação a custos reduzidos. E basicamente a nível de, como tinha pedido, que era da habitação, acho Agora, que são os dois pontos agora, essenciais. João, vamos falar um bocadinho sobre o parque industrial, que também está um bocadinho ligado à habitação. Certo. Porque se falaste na Lufthansa, mas a Lufthansa, para vir gente para cá, é preciso habitação para viver. É verdade. Exatamente. Portanto, vamos falar um bocadinho sobre o parque industrial. Pronto, a nível de parques industriais, a freguesia tem parques industriais. O Executivo tem também feito um trabalho bom a nível de recuperação, principalmente aqui do Parque Industrial, da Zona Industrial da Silveirinha. Tem ajudado os industriais nesse sentido. Temos parques industriais, pode-se melhorar alguns acessos. E depois, a nível de empresários, eu posso falar agora, a nível de empresários, posso falar agora como podia falar nas associações. Eu também tenho uma proposta, que é criar uma equipa no Executivo, criar uma equipa em que ajudasse os empresários e as associações a concorrerem a fundos europeus, nacionais e camarários. Porque eu também sei que a nível de associações eu estive envolvido, aliás eu faço parte do Sporting Clube Sejam de Ver, sou diretor no Sporting Clube Sejam de Ver e já fui diretor no Sporting Clube Sejam de Ver. E sei que várias associações não têm, nem sabem, nem têm conhecimento de como preencher e existem muitos fundos que podiam ter direito e que se soubessem que existem esses fundos, principalmente da Câmara, esses apoios da Câmara, que se calhar viviam melhor. Se calhar há associações que vivem ali na corda bamba e com muito trabalho, porque não sabem que existem estes fundos. E eu gostava de criar, e quem diz associações diz empresários, também existem empresários que se soubessem que existem fundos, ou até se soubessem preencher
alguns formulários para se candidatarem a esses fundos. Estamos a falar aqui de, se calhar, uma empresa que tem 5 pessoas podia passar a ter 8, podia passar a ter 7, podia começar a crescer. E quem diz empresários diz associações. E isto é mudar vidas, na minha opinião. E eu, por acaso, esta proposta, eu estou muito orgulhoso nela. Gostava mesmo muito de a colocar em prática. Se não ganhar, gostava mesmo muito que quem ganhasse e todas pertencessem à Assembleia se debruçassem sobre isto e que criássemos aqui uma boa equipa para ajudar as nossas associações e os nossos empresários a crescerem e a viverem melhor, e com isso também vamos ajudar a todos, vamos ajudar a toda a população de São João de Ver. João, vamos falar um bocadinho sobre a cultura e o associativismo aqui da freguesia. Bem, em termos de associativismo, nós temos aqui uma força muito grande, temos muitas associações, ainda bem, é de enaltecer, é sempre bom ter associações e muitas associações trabalham bem. A nível de associativismo, já falei sobre a proposta de ajudar as associações a concorrerem a fundos. Camarás, acho que é uma grande ajuda às associações para elas se prepararem, para ajudarem também em todos os seus projetos. Mas a nível de cultura eu gostava de falar uma coisa, que há um ponto que é a cultura, que é o Monumento ao Espírito Feirense. O Monumento ao Espírito Feirense representa todas as freguesias do concelho e neste momento, já há vários anos, encontra-se completamente sem luz. Não sei se é o espírito que nós temos, mas eu acho que não. E uma das coisas que eu gostava de fazer era finalmente voltar a iluminar o Monumento ao Espírito Feirense, porque o Monumento ao Espírito Feirense também é a nossa identidade e pronto, e a nível e é cultura também. Eu gostava muito de finalmente voltar a iluminar o Monumento ao Espírito Feirense. Essa era logo uma das coisas que eu fazia, porque ele está lá ao escuro, só é iluminado no Natal e fica bonito. E é uma zona que passa tantos carros, mesmo à noite, por isso eu acho que devia de ser iluminado. Sei que há a situação do arquiteto, ter que ser aprovado pelo arquiteto, mas a luz já existiu. Portanto, esse problema não existe. Eu não estou a falar em renovar aquele espaço ou mudar aquele espaço. Eu estou apenas a falar de colocar luz ou de voltar a colocar luz naquele espaço. E acho que é um monumento que representa o concelho, um dos primeiros monumentos no concelho, se não o primeiro, e está sem luz. Eu acho que devíamos de voltar a colocar luz lá no monumento, ao Espírito Feirense. É mesmo o nome, ao Espírito Feirense. Por isso acho que é importante nós colocarmos luz. Quanto à cultura e atividades das associações, nós temos uma muitas associações, temos muitas atividades culturais das associações, em que a Junta Freguesia apoia também, é preciso dizê-lo. Portanto, eu, a nível de associações, a grande proposta seria então criar a equipa, continuar com o apoio às associações. Se calhar poderia, com associações de teatro e como a CDL, por exemplo, poderia tentar colocá-los um desafio de fazer um programa, de apresentarem um programa para fazer umas atividades, por exemplo, mais ao ar livre, um teatro mais ao ar livre e mais regularmente durante o ano. Gostava de lançar esse desafio e de divulgar mais, mas aí a Junta também tem um papel, tem que divulgar mais as atividades. E se calhar, não sei se será possível ou não, criar um outdoor nosso em que nós publicitássemos os eventos que a freguesia tem. Colocar um outdoor em que fosse possível as pessoas passam lá e dizem: olha, esta semana vai ter isto, para a semana vai ter aquilo. Portanto, acho que era uma coisa para publicitar e para mostrar as atividades que a freguesia tem. É uma outra ideia que gostava de apresentar. Pronto, e a nível de associações é continuar o trabalho que a Junta tem feito um bom trabalho, não há nada a dizer em relação a isso. E em relação às festas são-joaninas, o que é que tu tens a apontar? Ou achas que há uma coisa a apontar que seja tudo bem feito? Não, há sempre poderá sempre haver alguns pormenores que se vão ajustando, e também a Junta em relação a isso tem feito.
Neste momento, as festas sajoaninas é um evento muito grande. Também está, depois também engloba ali A descida a de descida dos Malapeiros, exatamente. Que até podia ser feito não só ali, podia-se fazer mais vezes e noutros sítios da freguesia. Se calhar até era interessante, porque pronto, há sítios também que se podia fazer. E pronto, em relação à cultura, era isso, era lançar um desafio algo mais semanal ou mensal, e apoiar, continuar a apoiar as associações que estão a ser apoiadas e continuar a apoiar, e principalmente a grande proposta é criar aquela equipa que vai ajudar imensas associações, que eu sei que há muitas associações que não concorrem aos fundos porque não sabem e porque não têm conhecimento que os fundos existem. E isso ia ajudar bastante essas associações. Não somos nós que vamos concorrer, como é óbvio, não é essa equipa que vai concorrer, mas vai mostrar às associações que existem determinados fundos e que eles podem concorrer e ajudar a preencher os formulários e a concorrer a esses fundos. E acho que essa é a minha grande bandeira para as associações, tanto para as associações como para as empresas. Pronto, a nível de mobilidade, eu já apresentei até na Assembleia uma proposta, porque nós temos aqui ciclovia, aqui à beira, mas se nós olharmos para a ciclovia, esta ciclovia não nos leva a lado nenhum. Não nos leva à escola, não nos leva ao centro da freguesia, não nos leva... É bom para podermos caminhar ou andar de bicicleta, mas não nos liga a mais nada. Não liga a outra ciclovia, por exemplo, que nós temos no Europarque, não liga à ciclovia que temos agora, que liga Lamas a Lourosa, e acho que isto para já é uma falta, no meu entender, de planeamento da Câmara, e depois a freguesia devia ter, lá está, essas ligações, ligar a ciclovia aqui à escola. Acho que era importante, para os pais até trazer os miúdos pela ciclovia e até de bicicleta e tudo mais. Ligar à ciclovia que nós temos no Europarque para criar aqui um percurso maior, em que as pessoas possam andar de bicicleta em segurança. E também quem fala no Europarque fala depois também ali em Lourosa e Lamas. Portanto, em termos de mobilidade, de ciclovias, a mobilidade devia-se pensar melhor e devia-se fazer alguns ajustes nas ciclovias e não ter ciclovias no concelho dispersas por todo lado e sem ligação. Pronto, a nível tem outra situação de mobilidade, também já mencionei na Assembleia de Freguesia, que é umas passadeiras na Estrada Nacional. Nós temos a freguesia passa a Estrada Nacional durante vários quilómetros, e se nós formos a ver, só existe umas passadeiras, e é logo no início, na fronteira entre Lourosa e São Ver, e depois vamos até à Bicança sem uma única passadeira. E na Estrada Nacional atravessam centenas de pessoas diariamente. Eu gostava muito e quero muito que faça-se umas passadeiras ali na zona da Soil, mais à beira, onde tem duas paragens até, de um lado e do outro. Passa muita gente, crianças, idosos, e não há uma passadeira lá. Isso é muito importante. Estamos a falar de vidas, estamos a falar de segurança das pessoas. Eu sei que não é competência da Junta de Freguesia, nem sequer da Câmara, porque aqui é uma Estrada Nacional, ainda não são eles que têm a competência de colocar lá as passadeiras, mas é a Junta que tem que fazer pressão, a Junta, e se não conseguir tentar com a Câmara, fazer pressão às autoridades competentes para colocar lá uma passadeira, fazer ver que é extremamente importante, são vidas que estamos a falar, ainda não houve, felizmente, nenhum atropelamento lá, mas a qualquer altura pode haver. E é muito importante nós fazer lá umas passadeiras, muito importante mesmo. Depois, a nível de mobilidade, tem uma proposta que eu gostava muito de fazer e é possível, que é um passeio no Pinhal de Conde. É um passeio que une, é um passeio que vai unir a freguesia, porque se nós formos a ver, a zona alta da freguesia não está unida à zona baixa, ao centro. Nós não temos um sítio em que possamos vir a pé sem ser pela estrada. Nós não temos nenhum sítio onde possamos vir em segurança por um passeio até ao centro. Isso aí é uma falha que nós temos, grave,
e devíamos de pensar seriamente em fazer um passeio no Pinhal de Conde, que acho que é a zona mais fácil de se fazer, e é a zona aqui que liga mais direto ao centro, e devíamos então de fazer um passeio no Pinhal de Conde. Depois, acho que a nível de mobilidade, acho que essas são as minhas principais propostas que tenho a fazer. Depois tenho também uma outra proposta, que é encontros com a população e com as associações. Eu gostava de criar, porque nós temos as assembleias de freguesia, e desde já também quero, ainda bem que me lembrei que falei dessas assembleias, uma outra proposta que eu tenho é finalmente começar a transmitir online as assembleias de freguesia. Tem a ver com transparência. Acho que nesta altura, em pleno século XXI, é perfeitamente possível e normal, ou pelo menos devia ser, transmitir online as assembleias de freguesia. Porque há pessoas que não podem estar presentes e até gostavam de ouvir o que se fala lá, mas por motivos ou de mobilidade, que falámos há pouco, ou até de ser impossível. Por exemplo, eu tenho 2 filhos e sou casado. A minha esposa pode estar a trabalhar, pode estar a fazer tarde ou noite, que ela trabalha por turnos, e eu não posso ir às assembleias, mas gostava de poder assistir. Por isso, eu acho que a transmissão online é muito importante também, e gostava que fosse possível na próxima legislatura ser possível transmitir online. Depois sabendo que as assembleias são assembleias muito rígidas, têm a sua formalidade, eu gostava de criar uns encontros com a população e com as associações e empresários, mais informal, uma coisa para falar da freguesia, falar de problemas da freguesia, soluções, coisas que se pode melhorar. Eu gostava então que a Assembleia, os membros da Assembleia se deslocassem a vários pontos, até podia-se criar vários pontos da freguesia, e que falássemos com as pessoas, com as associações de lá, sobre os problemas que elas têm diários e, pronto, em vez de ser numa Assembleia, dar a possibilidade das pessoas falarem. Depois, em relação a isso, há uma coisa que eu gostava muito que se fizesse, e agora com esta termino, que é a parte da requalificação do centro da freguesia. Vai-se fazer uma requalificação, mas eu gostava, estas grandes obras, eu acho que nestas situações deve-se falar com os outros partidos e também até, quem sabe, com a população. Reunir primeiro com os outros partidos, apresentar, ouvir o que os outros partidos também têm para sugerir, com as sugestões que eles dão, envolver toda a gente, porque estamos a falar de uma grande obra e eu acho que aí tem que existir consenso e tem que existir abertura pelo Executivo. Depois o Executivo apoia as ideias dos outros ou não, isso depois já é com eles, depois são eles que depois vão a votos com isso, mas deviam de ouvir. E deviam de chamar, apresentar o projeto, nós temos este projeto, o que é que acham? Há pontos a melhorar, porque todo o diálogo e todas as pessoas têm ideias, e podem ser ideias boas como podem ser ideias más, mas acrescentam sempre alguma coisa. E envolve, e ter esse tipo de atitude, que é esse tipo de atitude que eu quero trazer para a Assembleia, quero trazer à freguesia, que é uma atitude de diálogo, de transparência, de falar com todos e de envolver toda a gente. Todas as pessoas se sintam envolvidas na freguesia, se sintam ouvidas. E esse é o meu principal foco e é isso que eu quero trazer à Assembleia. Quero envolver toda a gente, quero trazer debate de ideias construtivo, um debate construtivo, quero apresentar ideias novas, quero pensar no futuro. E isso é isso que eu tenho e é esse o meu foco. João, agora vamos falar a última pergunta, que é sobre a relação da Junta Freguesia São João de Ver com a Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal tem que ser um parceiro da Junta Freguesia. Claro que sim. Porque sem esse parceiro, a Junta Freguesia não pode fazer nada. É verdade. É um facto. A maior parte das obras que se fazem, se não todas, que se faz nas freguesias é com o aval e com a ajuda, com o financiamento da Câmara Municipal. O relacionamento, eu acho que o relacionamento, se for eu o vencedor das eleições, vai ser um relacionamento bom, credível, bom, construtivo. Claro que uma pessoa tem que mostrar o porquê de querer fazer aquela obra, é óbvio, temos que mostrar o porquê de ser necessário a determinadas obras
Eu acho que as que apresentei, mostrei que elas eram necessárias, por isso acho que não há qualquer tipo de problema. Há aqui uma questão que podemos até falar em relação a isso, que realmente cria-se uma dependência enorme das freguesias, das juntas de freguesia à Câmara. Isso é verdade, mas a Câmara neste momento, acho que não estou enganado, devolve ou dá 0,1% às juntas de freguesia. Eu acho que isso está mal. Principalmente eu pertenço à Iniciativa Liberal, nós somos a favor da descentralização e da delegação de competências, descentralização de competências, e estes 0,1% realmente é para colocar todas as juntas de freguesia dependentes da Câmara e para a Câmara ter o poder todo. E eu acho que aí a Câmara devia de aumentar as verbas, fazer com que as juntas de freguesia sejam mais autónomas, que consigam, por elas, ajudar mais a população e não ter que andar sempre ali, feito pedinte, para pedir sempre que quer fazer alguma obra, tem que pedir à Câmara. Eu acho que a Câmara aí tem que alterar a sua postura, assim como tem que alterar, por exemplo, o IRS, que a Câmara tem a possibilidade de devolver entre 0% a 5% o IRS à população, e nós temos uma Câmara que não devolve nada, devolve 0%. Tanto do IRS, como para as empresas também, na parte da derrama, também tem a possibilidade de devolver e não devolve nada. Eu acho que aí a Câmara também deve de olhar um bocado para as pessoas, e isto era uma das maneiras, por exemplo, do IRS, é uma maneira de melhorar também a qualidade de vida das pessoas, e as pessoas é que sabem onde é que depois querem gastar o seu dinheiro. Devolver o dinheiro, devolver o poder, porque o dinheiro, no fundo, é delas. Porque foram elas que trabalharam, foram elas que ganharam aquele dinheiro. Não é do Estado nem da Câmara. Nós é que damos ao Estado e à Câmara. E a Câmara então acho que devia devolver uma parte, se não todo, pelo menos uma parte desse dinheiro, e as juntas de freguesia idem. Acho que a Câmara também deve de aumentar essa verba, esse orçamento, no orçamento para as juntas de freguesia. E aí as juntas de freguesia ter mais autonomia e fazerem, porque as juntas de freguesia é que sabem realmente as necessidades da população. Claro que a Câmara também sabe, sem dúvida nenhuma, mas sabe muito porque também os presidentes de junta informam a Câmara, e porque também estão sempre a pedir dinheiro, sempre a pedir para qualquer coisa que queiram fazer a mais, tem que estar sempre a pedir à Câmara, e a junta de freguesia é que devia ter esse poder de poder fazer obra sem precisar da Câmara, e aí a Câmara tinha que ter o papel de aumentar o orçamento para as juntas de freguesia. Olá, malapeiros, dia 12 de outubro, não se esqueçam, primeiro, de vir votar, e em segundo, de votar na Iniciativa Liberal. É verdade que Sejam de Ver tem obra feita, mas merece mais inovação, merece mais ideias, merece mais debate construtivo e principalmente merece mais futuro. E comigo e com a minha equipa nós vamos proporcionar mais futuro a Sejam de Ver. Por isso, não se esqueçam, votem a Iniciativa Liberal.